A paz do Senhor Jesus, queridos inscritos do canal Pastor Roberto Máximo e também alunos do Instituto El Shaddai. O que temos aqui? Já eu vou falar para vocês. Você chegou aqui e ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreve no nosso canal. Alunos, amigos, inscritos, comentem o assunto que você quer ver e ouvir no próximo vídeo. Nos ajude também compartilhando esta rica informação para vocês. Nós vamos comentar um pouquinho de uma matéria importantíssima que nós temos na nossa grade curricular, que é a Bibliologia. Você pode obter um curso mesmo à distância, com certificado e diploma. Vamos estudar a palavra do Senhor. É um pouquinho sobre Bibliologia. Temos aqui, irmãos, muito cuidado, tá? Lá vai o primeiro cuidado. Sinal amarelo. Tradução do Novo Mundo. Se assim eu posso dizer Bíblia, é a Bíblia que as testemunhas de Jeová usam. Muito cuidado com essa tradução, que foge muito dos seus originais, foge uma tradução ou força uma tradução que não tem nada a ver com as línguas originais da Bíblia cristã. Muito cuidado com essa versão. Também tem aqui, irmãos, o livro de Mormons, hein? Como tem feito aí propaganda. Olha, em termos de propaganda, eles estão de parabéns. Se fosse tão bom assim, a religião e seita acompanhada de várias heresias, não dava para você de presente isso daqui que não é um presente para a sua vida cristã, não. E vai criar uma série de desequilíbrios, principalmente espirituais. Se fosse bom, daria uma Bíblia para você, e não esse livro. Isso daqui, irmãos, dado por alguém, alguma coisa, sei lá, um extraterrestre que deu ali para Joseph Smith. E ele ali coloca algumas coisas aqui que eu particularmente recomendo aos estudantes, obviamente, terem em mãos. É muito importante, nós estamos estudando isso aqui em classe. E logo abaixo aqui, ó, o livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Não existe outro testamento se não for a palavra do Senhor. Eu tenho aqui em mãos um exemplar da Bíblia, do cânon dos livros inspirados, dos 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Em minhas mãos está a versão Almeida corrigida. Tem várias versões e várias traduções. Muito cuidado com as versões e traduções. Vamos para a lousa, irmãos, e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre um exemplar da Bíblia Apostólica Romana que eu estou em mãos aqui, um exemplar bem antigo, que eu faço questão de estar na minha biblioteca, e eu recomendo para todos vocês, alunos do Instituto El Shaddai. Nos procure, irmãos, se matricule no nosso Instituto em nome de Jesus. Para a lousa! A Bíblia usada por Jesus, irmãos, obviamente na época neotestamentária, e os apóstolos, é a Taná. Esse Taná nada mais é do que o Antigo Testamento que nós temos em mãos. Ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento. Eu já estou fazendo uma diferença, porque na Bíblia Católica Apostólica Romana tem alguns acréscimos que eu vou comentar, obviamente, resumidamente, porque não vai dar para a gente sistematizar aqui. Eu não quero que esse vídeo fique longo, mas é uma resposta para você. Qual que é a diferença, então, da Bíblia Católica Romana e da Bíblia Protestante? Continuando, então, esse Taná foi muito usado por Jesus Cristo e os apóstolos. Eu cito aqui um versículo, por exemplo, em Lucas 24 e 34. Então, é a primeira tradução e a mais antiga da Bíblia. Foi chamada de Septuaginta, essa primeira tradução. Mais ou menos 285 a.C., do hebraico para o grego. Vocês estão anotando, amados alunos e inscritos no nosso canal, essa boa curiosidade para enriquecer o seu conhecimento aí do outro lado. Então, essa tradução, naquele mundo helênico, havia assim uma possibilidade para traduzir também a Bíblia, que só tinha hebraico, e traduziram para o grego koiné, a língua usual daquela época. E nessa tradução, que foi
para a Septuaginta vem acompanhado de outras traduções posteriores a esta. A Bíblia inspirada são 66 livros, diferente da Bíblia dos católicos, que tem pelo menos 73 livros. Olha aí, irmãos. E não vai falar que eu estou pendendo para um lado e por outro. Vamos continuar o raciocínio aqui histórico. Continuando aqui, irmãos. Ditos livros apócrifos, estes escritos no período intertestamentário, e foram inseridos em 8 de abril de 1546 no Concílio de Trento. A Igreja Romana decidiu anexar os livros apócrifos, que foi uma resposta justamente à Reforma Protestante. Eu não vou falar encabeçada por Martinho Lutero, mas eu vou colocar aí Calvino, Zwinglio e Lutero. Obviamente que teve muito mais profusão histórica Martinho Lutero. E a resposta da Igreja Católica Apostólica Romana foi justamente no Concílio de Trento, chamado assim de Contra-Reforma, e aproveitaram para colocar esses livros apócrifos. Irmãos, tem muita coisa para a gente discutir também na Bíblia Católica. Mas eu separei aqui alguns versículos da Bíblia Católica para você aí do outro lado. E você, católico, pode observar comigo e ler comigo e fazer a sua meditação aí onde você está. Com todo respeito, eu quero passar para vocês aí. Estou respondendo aqui, irmãos, a dúvida de um aluno. A dúvida seria essa: a Bíblia Católica é diferente da Bíblia Protestante? Os 66 livros, irmãos, estão inseridos também na Bíblia Católica Apostólica Romana. O problema são os apócrifos. Esses apócrifos dão justamente junção para os seus sacramentos, oração por mortos e etc. Eu vou aqui ler com vocês alguns versículos. Por exemplo, no livro de Tobias, no capítulo de número 4, no versículo 10 a seguir, 11. Porque a esmola livra de todo o pecado da morte eterna, e não deixará cair a alma nas trevas do inferno. Aqui está falando o quê? Aqui está dando um gancho, irmão, o que Martinho Lutero tinha horror, que era justamente a cobrança das indulgências. E aqui está falando que a esmola livra o pecador da morte, livra o pecado da morte. E nós sabemos que não é bem assim, conforme a própria Bíblia Católica Apostólica Romana diz. Nós alcançamos a salvação pela graça. Isso está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Mediante a fé, e é pela graça. E a salvação é dom de Deus. Observe que é um dos versículos. Outro versículo que eu quero ler com vocês também está em Tobias, no capítulo 5, e o versículo é o 16. Tobias respondeu: peço que digas de que família, que tribo és tu? O anjo Rafael disse-lhe: procura saber a família dos mercenários, ou mesmo mercenário que vá com teu filho, mas para que te não ponhas em cuidados, eu sou Azarias, filho do grande Azarias. E Tobias respondeu-lhe: tu és de uma ilustre família, peço que te não ofenda, porque eu desejei conhecer a tua geração. Irmãos, aqui é um diálogo entre Tobias e um anjo. Só que esse anjo aqui é um anjo mentiroso. Não fiquem bravos comigo, colegas católicos. Aqui o anjo fala que é um e é outro. A pergunta é Azarias ou é o anjo Rafael? É um anjo mentiroso? Ele está mentindo. E aonde está esse anjo nos escritos inspirados? E você não vê Miguel, você não vê Gabriel ou outro anjo mentindo a sua identificação para o homem. Então, fica aqui a minha observação e a refutação cabível aqui também nesse versículo. Outro versículo que eu quero ler com vocês estão também aqui em Tobias,
no capítulo 12, do versículo 8 a seguir. É boa a oração acompanhada do jejum. Até aí 10. É verídico. Está na Bíblia. É recomendação até de Cristo. Continuo com você. E vou ler de novo. É boa a oração acompanhada de jejum. E dar esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte eterna e apaga os pecados. Mentira. Pesado isso que eu estou falando, hein? Quando os padres ouvirem esse vídeo. É mentira, irmão. O dinheiro não apaga pecado de ninguém. Isso aqui, mais uma vez, irmão, deu força para eles cobrarem indulgências. Pedacinho do céu. E você não conquista pelo seu dinheiro. É obra de Deus. Deus deu o seu Filho para todos nós, para que nós alcançássemos vida eterna através do sacrifício dele. Mas olha o que a Bíblia Católica diz. E eu quero finalizar aqui, irmãos, esse breve vídeo sobre bibliologia e sobre algumas diferenças entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Eu quero finalizar aqui no livro de Macabeus, na verdade, o segundo livro de Macabeus, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, 12. E o versículo é o 43 a seguir. E tendo feito uma coleta, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém, para serem oferecidos em sacrifício pelos pecados dos mortos, sentindo bem e religiosamente da ressurreição. Porque se ele não esperasse que os que tinham sido os mortos havia um dia de ressuscitar, teria por uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos? E porque ele considerava que aos que tinham falecido na piedade estavam reservada uma grandiosíssima misericórdia. Olha aqui, irmãos, falando nesse livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, do capítulo 12, do versículo 43 a seguir. Dando gancho para que, se a pessoa morrer, ela tem uma outra chance. Ela, por ser boazinha, está reservado. E também dá gancho para as pessoas orarem por essas pessoas, entre aspas, piedosas. Quero vos falar, irmãos, que a Bíblia fala o seguinte: morreu, segue seu juízo. É céu ou inferno. Não é dado uma segunda chance pós-morte. E eu quero aproveitar aqui, irmãos, depois dessa nossa breve, muito sucinta e resumida explicação sobre algumas diferenças entre livros apócrifos e livros inspirados. Se você conhece alguém que participa de seitas, e até mesmo os nossos colegas da Igreja Católica Apostólica Romana, nós não fomos chamados para discutir e nem brigar com ninguém. A minha oração é que o Espírito Santo possa convencer essas pessoas, assim como convenceu a mim e a você. Que Deus possa dar oportunidade a essas pessoas. Lembre de alguém, ore por essa pessoa. E se você do outro lado ainda não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem intermediário. Não precisa de seguir um ritual. Basta você aí do outro lado e aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se arrependa e siga o caminho. Ele tem prazer de levar você para o céu. Até uma próxima, em nome de Jesus.